Fala, pessoal, boa noite a todas e todos. Como é que vocês estão? Como é que você está, Paulo Moreira Leite? Estou muito bem. Tudo um país cada vez melhor, né? Tudo funcionando muito bem. De vento em popa. Um bom motivo você voltar, isso nos deixa feliz. Mas, enfim. Que bom, obrigada. E você, Alex, como é que você está? Eu que pergunto, como está a China? A China está bem melhor que o Brasil, eu diria. Está Bem bem, está crescendo, as pessoas têm emprego, está um clima de paz, né? Não está um clima de guerra na sociedade. Então, assim, está melhor. Melhor. E aqui? Aqui eu confesso que, vou admitir, eu não fiquei tão de olho nas notícias assim, porque a agenda era apertada lá, então não tinha tanto tempo. Olhava o site e tudo mais, via o Deltan se afundando na lama cada dia mais, né? Via algumas coisas que aconteciam, mas não era aquela coisa de muitos detalhes, então tive que vir me inteirando. Mas essa de hoje do Deltan eu gostei. É, né? Eu gostei. O Paulo não gostou, mas eu gostei. O Paulo não gostou? Como sempre, mas isso a gente vai poder falar depois, né? Gostei. Discutir a relação. Vamos discutir. Essa Então, vamos falar na hora, Alex. Essa Porque do senão a Deltan gente de não hoje eu vê. gostei. Acho que tem que Tá, continuar quando essa chegar a hora, apresentação, então, a gente vai falar. Aí vocês né? dizem por que o Alex gostou e o Paulo não gostou, coisa que não é assim lá tão novidade, raro, né? Não é tão raro. É raro quando até vocês comentam isso, né? Falam, nossa, o Paulo e o Alex estão concordando e tudo mais. Mas como vocês sabem que aqui não é Globo News, então os nossos comentaristas discordam mesmo, tem opiniões diferentes e aí segue o jogo da mesma forma. E escuta, Gisele, vamos então falar desse objeto maravilhoso que Tem tá gente já aqui. perguntando se vocês viraram vinicultores. Olha, queremos agradecer a gentileza do João Cid Campelo, de Curitiba, que teve a grande gentileza de fazer esse rótulo com esse vinho. Ele é um produtor de vinho, né? Está escrito aqui, não sei se ele é mesmo produtor de vinho ou se ele comprou esse vinho e fez o rótulo. De qualquer maneira, ficou fantástico. Muito obrigado, João Cid Campelo. Vamos mostrar do Paulo agora. Mostra aí, Paulo. Ali. Muito obrigado, João Cid Campelo, por essa gentileza. Opa, mais pra cá. Vira o lado contrário. Aí, sobe um pouco. Muito bonitos. Enfim. Vocês têm uma marca de vinho agora. Uma marca de vinho que é um rótulo e uma garrafa. Mas ok, eu vou pedir para ele para me mandar mais rótulos, porque assim a gente vai colocar nos supermercados e vai vender muito. E aí a pessoa que chegar lá no Pão de Açúcar pode escolher o vinho, Paulo. O vinho do Alex e tal, a gente vai lá e... né? E aí, vocês vão ganhar com isso, será? Vamos ganhar um pouquinho, mas vai ser aquela coisa assim, de fazer propaganda da marca. Marketing pessoal. Marketing pessoal, que depois vem, né? Vem comprar, vende livros, vem aqui assistir o programa. Não precisa ganhar com o vinho. O vinho é até uma homenagem. Muito bom, muito bom. O nome dele é Cid Campelo. João Cid Campelo, muito ideia obrigado. Fantástica. E foi dado no evento de Curitiba, né? Faz algumas semanas já, mas o Léo estava esperando chegar o friozinho aí para distribuir os vinhos. Hoje 12 graus, né? Isso. Hoje 12 graus. Tá, os dois vão chegar em casa aqui, vão abrir o vinho, então um ótimo dia. Bom, eu queria... a Bárbara Schneider está aqui dizendo que o Campelo é quem produz, não é só o rótulo. Então, o vinho realmente do Campelo. Vamos abrir hoje. Vamos abrir o tudo vinho. Do Campelo. Maravilhoso. Fantástico. Depois vocês opinem aqui sobre o vinho para fazer propaganda para o Campelo também. Né? Ver onde é que ele vende o vinho, etc. Eu queria fazer um agradecimento a Daiane Santos, que me substituiu aqui durante esses mais de 20 dias que eu estive fora, né? Estou muito feliz em voltar. Foi bom ter dado esse respiro aí sem tantas notícias diárias também. Eu vou dizer que aprendi muito lá. Você não entendia nada, então você ficou... Tinha que... o que eu absorvia lá era isso, né? Aprendi algumas palavrinhas em chinês, mas como era um seminário para jornalismo... Boa noite 247? Putz, não sei. Essa especificamente eu não aprendi. Mas sei falar... Olá, pode ser? Eu falo. Ni hao. Li Hao. Obrigado, Li Hao. Abre o programa com Li Hao. Li Hao, pode ser também. E, bom, deixa eu ver aqui, o pessoal comentando, demissões na ESPN. Pois é, que horror. Sônia Morando dizendo, parabéns, nossos. Daiane, você é excelente. Então, eu tenho certeza que vocês ficaram muito bem acompanhados aqui no Boa Noite.
E é isso, gente. Obrigada pelo carinho aqui. Estou voltando com muita alegria e vamos falar das notícias de hoje. O que a gente vai falar hoje? O Lula escreveu uma carta de muita importância política, iniciando aí, dando um pontapé inicial para uma frente contra o fascismo, né? Uma carta endereçada a parlamentares de diversos partidos políticos, deixando de fora só o partido do fascismo, que é o partido do Bolsonaro. Então tem lá parlamentar até que votou a favor do impeachment, parlamentar de partidos que não são necessariamente de esquerda. Por isso é uma frente realmente ampla contra este governo de extrema-direita. Nessa esteira, a gente vai falar sobre o discurso que o Bolsonaro fez no Piauí, em que ele repete algumas palavras que ele já tinha feito durante a campanha presidencial, falando em acabar com a esquerda, acabar com os vermelhos, né? Frases desse tipo. Então, um discurso que reforça o nazismo, como a gente colocou aí no título do Boa Noite. É um discurso de ditador, né? Ele assume um papel de ditador, não que a gente já não tivesse visto comportamentos semelhantes do Bolsonaro antes, mas ele reforça como presidente da República, no cargo da presidência, um discurso que é de eliminação do adversário, e o nazismo fazia isso. Ele também atacou a oposição na Argentina, a chapa que está em vantagem lá contra o Maurício Macri, que pode ser eleita e muito provavelmente a presidência, chamou de bandida. E vamos falar também sobre o recado do Lula às Margaridas e a manifestação das Margaridas aqui no Brasil. Ainda sobre a situação da Argentina, o Macri fazendo umas medidas, né, colocando em prática umas medidas de desespero aí na reta final do mandato dele, congelando preços, aumentando o salário mínimo. Tem a Vaza Jato, que o Alex disse já que ele gostou e que o Paulo não. Vamos entender isso aí, o que aconteceu. Teve uma carta da Dilma também, um texto escrito pela Dilma, apresentando o plano do PT para emprego e renda. Vamos tentar dar tempo de falar tudo isso. Então, vou começar com esse discurso do Bolsonaro no Piauí, e depois a gente, na ordem do título do Boa Noite, mostra a saída apontada pelo Lula, que é a Frente Ampla Antifascista. Alex, mais uma vez ele falou em eliminar o adversário, né? Isso é totalmente contra qualquer comportamento político, né? E republicano de um presidente da República. Ele fala, vamos varrer os comunistas desse país, vamos acabar com os comunistas desse país. Chamou esse grupo de cocô, né? É uma coisa completamente fora de qualquer nível de discurso presidencial, e ofendeu novamente o Nordeste. Eu acho que a primeira coisa está na hora dos psicanalistas entrarem nesse debate, né? Além dos jornalistas, né? Porque nós não temos formação nesse setor para entender porque toda hora ele se refere a cocô, por exemplo. Já é a terceira citação seguida de cocô. Então, a primeira observação é essa. Está na hora, não é, dos psicanalistas entrarem nesse debate, né? O que está acontecendo? Primeira coisa, o que se viu hoje lá no Piauí é um Bolsonaro em campanha. Ele não está governando. Aliás, eu não vejo o Bolsonaro trabalhar, não vejo o Bolsonaro governar. Vejo o Bolsonaro viajando em comícios, como ele fez hoje, é um comício eleitoral. Nesse comício eleitoral, ele de novo, como já tinha feito nos seus comícios no ano passado, falou em varrer o comunismo, etc. E aí, ele lembra, por coincidência, eu estava assistindo ontem, no YouTube, a documentário sobre a ocupação nazista na França, não é? O governo de Vichy, com o infame general Pétain e os demais aliados ao nazismo, que fizeram na França, que durante 4 anos implantaram na França o mesmo regime nazista. Estava lá o Pétain abraçando Hitler, perseguição aos judeus, deportação, campo de concentração, essas coisas todas. Daí o documentário mostra as reuniões desses grupos, esses
os franceses que aderiram ao nazismo, né? E as faixas que predominam nessas assembleias são exatamente essas. Abaixo o bolchevismo, combate ao bolchevismo, que era como chamavam os comunistas. Então, a primeira palavra de ordem do nazismo é abaixo o comunismo, que é a primeira palavra de ordem do Bolsonaro. Isso é um discurso tipicamente nazista. Essa marca de combate ao comunismo, essa palavra de ordem, é uma palavra tipicamente nazista que Bolsonaro vem repetindo, vem insistindo nela. Eu acho que se Bolsonaro estivesse na Alemanha, ele responderia um processo, porque não se pode fazer apologia ao nazismo na Alemanha. Mas aqui no Brasil, está se permitindo que ele faça apologia do nazismo, que ele faça apologia da tortura, faça apologia de torturadores, e siga em frente em sua campanha eleitoral, e siga em frente nomeando para embaixador da mais importante embaixada o seu filho, que não tem nenhuma experiência, que não tem nenhum convívio com a diplomacia mundial. Se isso acontecer, vai ser a maior vergonha que vai passar. Mas não é só vergonha, porque isso poderá ter consequências muito graves, decisões importantes são tomadas no contexto da diplomacia mundial. Então, muito, muito grave. Agora, a outra parte do discurso dele foi, de novo, a intromissão na Argentina. Quer dizer, o Macri está fazendo de tudo para ver se recupera os pontos perdidos, que não vai dar tempo, aumentando o salário mínimo, etc. Aí vem o Bolsonaro, que só atrapalha, porque quando o Bolsonaro diz que o presidenciável, que é o líder, é um bandido, né? Isso aí só vai trazer mais votos para Alberto Fernandes, né? Essa que vai ser a repercussão desse absurdo. Quer dizer, primeiro se intromete na política do país vizinho, coisa que nunca se viu fazer um presidente da República Brasileira. Ninguém se intromete na política de nenhum país, ainda mais um país vizinho, que tem essas relações comerciais tão profundas com o Brasil, não é? Vamos falar da Argentina daqui a pouco. Então, vai falar da Argentina em outro momento. Calma, Paulo. Vamos falar daqui a pouco, aí a Eu gente pensei que era aprofunda para essa falar do declaração. discurso dele, porque ele sim. falou da Argentina também no Piauí. Sim, falou. E aí a gente fala das medidas do Macri também. Fala, Paulo, dessa questão sobre os comunistas. Não, olha, eu acho que a discussão assim sobre o Bolsonaro é especialmente uma discussão histórica. O Bolsonaro pode fazer esse discurso que ele fez, que é um discurso ilegítimo, perigoso, inconstitucional, que certamente deveria render um processo contra ele, um processo de quem está fazendo um pronunciamento que é ofensivo à democracia, é inaceitável, né? Mas o fato é que nós somos um país que saiu da ditadura para a democracia, mas não fez o ajuste de contas com a história. Então, nós perdoamos torturadores. Eles ficaram aí à solta. Eles ficaram à solta, preservaram seus títulos, preservaram suas aposentadorias, jamais foram levados a julgamento, jamais foram condenados, portanto. Isso faz com que o Bolsonaro possa homenagear os torturadores e possa falar da ditadura como se fosse uma opção, como se ele tivesse um país que tem a democracia e ele prefere o outro regime. Porque é isso que ele faz diariamente uma campanha a favor da ditadura, a favor do regime ditatorial, a favor da perseguição dos adversários, a favor da intolerância. Isso é o discurso da ditadura. Isso é possível porque nós saímos da ditadura, foi um movimento vitorioso, com vários avanços, mas não fizemos esse ajuste de contas, ao contrário dos alemães, que na Alemanha eles não podem fazer esse tipo de discurso do Bolsonaro, porque os chefes do nazismo ou se suicidaram como Hitler, ou foram conduzidos e condenados em Nuremberg, os principais condenados à morte, e os outros cumpriram penas de prisão até o fim da vida. Ou seja,
se fez um acerto de contas, que na Argentina também foi feito. O Videla, que era o símbolo da ditadura argentina, o símbolo do pior momento da ditadura argentina, morreu na prisão, condenado pelos crimes que cometeu. No Brasil, não aconteceu isso. Então, o Bolsonaro, ele faz isso porque está aí. Nós fizemos, sim, uma democratização que teve muitas coisas, mas nós criamos isso. Então, a psicanálise que ele tem que fazer é a psicanálise dessa história, não é outra. Por que nós não fomos capazes de ir até o fim desse processo? Mas nós tiramos uma lição. E é muito reconfortador, é muito importante que nesse momento tão difícil da nossa história, aquele brasileiro que é a principal liderança de muitos brasileiros, é o melhor presidente, na opinião de muitos brasileiros, e que hoje se encontra preso, que é um dado absurdo, né? Mais um elemento dessa psicanálise aí, quer dizer, o grande líder político, aquele que nos anos 70 combateu a ditadura, fez greve, foi preso, hoje se encontra preso, mas qual que é a importância? Qual que é o elemento de hoje? É que da prisão ele mandou uma carta que é um apelo em defesa do Estado democrático de direito. Isso é muito importante. Ele aponta, é de lá que vem essa importância, essa é que é a lição que a gente tem que aprender, que vem de um cidadão que se encontra preso, que acompanha as notícias do Brasil pela televisão que ele tem na cela, pelos vídeos que ele recebe, pelos pendrives que ele recebe, inclusive com 247 e com outros programas que ele assiste e tudo isso, e ele dá essa resposta que é a resposta necessária. Hoje, mais do que nunca, é necessário começar a construir esta unidade em defesa da democracia. Vamos, assim, é necessário se mobilizar a respeito disso, é necessário denunciar ataques à democracia, é necessário denunciar medidas antidemocráticas, e isso, assim, é um grande momento. Então, quando a gente escreve aí, Lula aponta a saída, porque, de fato, nós estamos com a liderança do Lula, que não é o único líder, são todos os outros que estão participando disso, mas com o apelo dele, a partir do apelo dele, é possível começar a construir uma aliança, um acordo, um movimento que vai, sim, proteger a democracia e impedir que ela seja transformada em escombros, como claramente é o sonho de um presidente, que pode ser um delírio, mas é um sonho, seja como for, um sonho, um pesadelo, seja lá o que for, e um presidente que diariamente agora está obcecado com cocô. Né? Ele tem obsessão com cocô. É obsessão, assim, os analistas, psicanalistas diziam que é uma questão anal. Eu não sei se é anal ou se não é anal. Eu sei que é uma coisa inaceitável, ofensiva e vergonhosa ter um presidente que fala em cocô. Um dia sim e dia não. Pois não, você vai falar? Não, eu ia dizer que tem gente perguntando aqui se o Wellington Dias, governador do Piauí, não estava nesse evento, né, já que o Bolsonaro está aí fazendo ofensas ao Nordeste, e se ele não teria falado nada em relação a isso. O Wellington Dias, ele foi recepcionar o Bolsonaro no aeroporto, cumprimentou ele lá, mas não ficou assistindo a fala do Bolsonaro no evento, né, que foi na cidade de Parnaíba, um aniversário da cidade, e ele fazendo um discurso desse. Então, teve o cumprimento só no aeroporto de Parnaíba e o Wellington Dias voltou para Teresina. Um detalhe, foi nessa cidade que estava marcada uma cerimônia para a inauguração da escola Presidente Jair Bolsonaro. Isso ocorreu. O nome do Bolsonaro. Isso, ele feito... foi lá fazer essa inauguração. E o Milton Costa diz aqui, no Piauí estavam vendendo camisetas do Ustra a R$29. Apologia à tortura. Isso é medonho, né? Eu queria comentar a respeito do Lula, né? Me parece que essa carta dele, que é muito importante, ela foi dirigida para presidente de vários partidos, é isso? A vários parlamentares, a Rodrigo Maia e parlamentares de vários partidos. Então, me parece que esse foi o desdobramento daquela situação em que tentaram colocar o Lula numa cadeia, houve a reação do Rodrigo Maia, que se colocou à disposição para resolver, e aí vários deputados de vários partidos, né, que não foi só o partido de esquerda, foram até o Dias Toffoli exigir que o Lula permanecesse na sua prisão especial. Parece que esse é um desdobramento daquela atitude. Isso é muito bom, né? Isso aí é o que sempre é feito para se combater a extrema-direita. Isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando a extrema-direita foi combatida
pelos comunistas unidos aos capitalistas, né? A União Soviética e Estados Unidos. Isso aconteceu na ditadura brasileira, quando toda a oposição se uniu nas diretas à ditadura. Ninguém pedia carteirinha de ser de esquerda. Ninguém alisou, você é de esquerda ou não. Não, eu sou contra a ditadura. E é isso que tem que acontecer. É a repetição da mesma história. As oposições têm que se unir, não importa mais quem é de esquerda, não importa se votou no impeachment ou não, porque senão a gente não anda mais para frente. Se a gente julgar todo mundo pelo que fez com a Dilma, mas ele votou pelo impeachment, então eu não quero saber. Né? Tem que ir para frente, o Lula está certíssimo, o Lula está conduzindo os políticos pelo caminho correto, que é esse, é a união de todos que são contra a extrema-direita, inclusive a centro-direita, eu não sei até onde vai, se vai até a direita, não sei. Mas o que está acontecendo agora no país, eu acho, também é essa separação entre a extrema-direita e a direita. Né? Estamos vendo aí Alexandre Frota, do PSL, indo em direção ao Dória, direita. Estamos ouvindo comentários de que o Moro está a caminho de sair do governo Bolsonaro e ir para o governo Dória, direita, extrema-direita e direita. Então está havendo esse movimento. Esse gesto, né? E eu sei que esse é um tema que divide a esquerda, porque há comportamentos aí que muitas vezes não... É difícil a gente perdoar, né? É difícil a gente fingir que não aconteceu, por exemplo, o voto a favor do impeachment da Dilma. Por exemplo, ele tem um comentário aqui do Cláudio, que lembra que o Rodrigo Maia está votando medidas contra o povo, né, contra os trabalhadores. Ele fala, Cláudio Ferreira de Lima. Esse Maia é outro cínico, posa de democrata para a esquerda e destrói os direitos do povo no Congresso. A esquerda tem de encarar esse cínico também. Então, assim, é um debate complicado, mas aí a gente tem que observar que ele foi iniciado pelo Lula agora. Então, o grande líder, o político do diálogo, né, escreveu essa carta. Então, quer dizer que isso é um gesto muito importante e uma cartada que vem depois de muitos acontecimentos, né? Vem depois de muitas tentativas de diversas formas. É um gesto que a gente tem que olhar com muita atenção, né? Eu queria falar uma coisa, porque quando a gente está falando de um movimento desse tipo, a gente tem que saber que ninguém está aqui propondo fundar um partido para todo mundo, uma frente que vai ter um objetivo de governo, não é nada disso. Estamos, assim, em cima de pontos precisos, que é a defesa do Estado democrático de direito, que implica em garantias individuais, em presunção da inocência, e isso são pontos muito precisos. Em cima disso, prevalece uma velha lei da política que é: contra o fascismo se faz aliança com o diabo e a avó do diabo. O Rodrigo Maia é um político, sim, de direita, que defende um programa econômico de direita, tem uma visão da sociedade conservadora, individualista e o que for. Mas neste campo, se ele está de acordo com esses pontos, é possível você fazer uma unidade. E não é para cobrar o comportamento dele, não é para pedir votos para ele, não é para imaginar que vai se formar um governo junto com ele. É para reconhecer que nós estamos numa situação de dificuldade tão extrema, dificuldade de ameaças tão claras aos direitos democráticos, que todos aqueles que se dispõem a defender esses direitos, e olha, e vamos dizer assim, mesmo que parcialmente, mesmo que não seja todo dia, mesmo que seja na situação precisa, como foi aquela ameaça de colocar o Lula em Tremembé 2, se fez aquele dia uma aliança, se fez aquele dia uma unidade para impedir que aquilo ocorresse. É disso que nós estamos falando. Isso se chama frente única. Ela se faz em cima desses pontos, de um ponto preciso. Não é programa de governo, não é uma unidade popular, não é um projeto de governo, não. É isso, é uma frente única em cima do Estado Democrático de Direito, em cima de garantias democráticas. É disso que nós estamos falando. E aí quem estiver a favor será aceito. Porque a gente não tem por que se chegar para votar um dia uma questão desse tipo no Congresso e for um deputado de extrema direita e ele concordar com isso, concorde e vote. Ele mudou de ideia, vote. Ele vai se declarar arrependido? Que se declare, desde que vote, desde que apoie. Porque nós estamos aqui para mexer na biografia, nós estamos aqui para mudar a história. E a história a gente muda assim.
essa aliança pode ser expressa em números facilmente. Todas as pesquisas indicam que Bolsonaro tem 30%. Então, há 70% contra Bolsonaro. Esses 70% tem que se unir contra os 30%. Essa é a forma de ganhar as eleições. É muito simples. É matemático. Ele tem 30%. 70%, então, não estão com ele. Quem representa os 70%? Tais partidos. São os partidos que têm que se unir. Então, Lula está certíssimo. E a gente tem que lembrar que não são só apenas os direitos dos trabalhadores que estão em jogo, e aliás, muitos já nem estão em jogo mais, já realmente foram embora, né? E não estou dizendo que são apenas porque são poucos, mas porque tem mais coisas em jogo, que é a própria democracia. A democracia está muito fragilizada, não dá para se dizer que a gente vive a democracia em si, né? Então, tem muitas coisas em jogo ainda e que a gente pode perder muito mais. Sempre há mais para perder, né? Isso. E muitas coisas podem acontecer bem antes de vir a eleição. Que nós estamos falando de uma eleição que é em 2022. Sabe, até lá, é muito tempo. Nós temos um sujeito obcecado com cocô. O que um sujeito obcecado com cocô pode fazer nesse período quando ele tem o governo na mão, tem a polícia na mão, tem o serviço de segurança na mão, tem um bando de provocadores trabalhando com ele? Pode fazer muita coisa. Então, tem uma coisa urgente que tem que fazer, uma coisa que envolve aqui questões concretas, decretos, mudanças que institucionais do governo quer fazer, que tem que ser impedidas, tem que ser enfraquecidas, não se pode permitir que ele chegue ao fim, que ele atinja suas metas antidemocráticas, antes mesmo da eleição, porque imagina se ele está contando, né, que vai ter uma eleição democrática, então imagina, isso aí nem pensar. Marcos dos Santos está dizendo aqui, gente, parem de viajar. Lula só agradeceu o gesto de Maia, nada mais. Eu acho que foi mais que isso e também não foi uma carta só endereçada ao Maia, né? Eu acho que foi um pouco mais amplo do que apenas um agradecimento ao Maia. Eu acho que ele abriu espaço para que uma oposição que estava desarticulada, separada, assim, se estranhando, possa conversar em torno de objetivos comuns. E certamente, isso aqui é uma informação, certamente isso vai acontecer. Já tem um ato marcado, Moro Mente, que reúne vários juristas, vários locais, e vão ter outras manifestações, outros atos políticos nessa direção. Quer dizer, eu concordo com você. O Lula escreveu uma carta, ele está agradecendo ao Maia, mas ele está mostrando, olha aqui, gente, isso aqui é importante. E ele está mostrando que ele está abrindo uma porta. E vai entrar quem quiser entrar. É um bom assunto para se tratar com o Lula na entrevista do 247, né? O que quis dizer mesmo com essa carta, qual foi o significado, a simbologia desse gesto, né? O que se pretende tirar com isso. Sobre o discurso do Bolsonaro, deixa eu ler aqui a resposta do PSOL, do Juliano Medeiros, né, presidente do PSOL, em que ele fala que já pedi ao departamento jurídico do PSOL que prepare uma interpelação a Jair Bolsonaro. Ele terá de explicar ao STF como pretende acabar com os comunistas e que medidas estão sendo tomadas para mandar essa cambada para a Venezuela. Aguardo ansioso a resposta. O PSOL também divulgou uma nota em resposta a essas declarações, está no nosso site, e está dizendo que esse discurso do Bolsonaro está totalmente alinhado com a visão nazista e de ditaduras de extrema-direita na América Latina e macartismo, então tem tudo a ver com isso, né? Com essas linhas. Deixa eu ler uns comentários aqui. O José Gilmar Queiroz mandou um superchat aqui. Gisele, saudades de você, bem-vinda ao Boa Noite. Obrigada pelo superchat. Tem várias mensagens que chegaram aqui me dando boas-vindas. Queria agradecer o carinho de todo mundo aqui, todo mundo muito gentil com a minha volta. Muito obrigada a todo mundo que mandou. Luiz Eustáquio Perucci da Silva. Precisamos impedir que o Bozo defeque diariamente sobre microfones, câmeras e teclados. Não é higiênico. Kid Canal Luiz se tornou membro aqui do canal. Seja bem-vindo. Fernanda Pereira Melo mandou um superchat. Elizabeth Mukden. Ela diz, você aprendeu como se diz 99 em chinês? Kaji 100. Não tinha aprendido, aprendi agora. Se é isso. Se é isso, né? Porque parece que tem uma piada. Carlos Murak. Gisele, mencione que o Sonic me lembra um personagem do Dragon Ball. Mestre Kami. Abraço de Lula livre já. Vamos pesquisar quem é o personagem do Dragon Ball para ver se parece com o Alex Sonic depois. Virgínia Mig. Ela diz que vergonha para o Piauí o aplauso da população hoje ao Bozo. Tinha umas 1000 pessoas também.
Era um comício bem misto. Os eleitores do Bolsonaro, né, foram lá receber ele no aeroporto também, e aí foram para o ato lá em Parnaíba. Um ato com o governador não, com o prefeito da cidade, já foi governador do Piauí, que é aquele folclórico Mão Santa, né? Um político que era motivo de piada quando ele era senador, né? Ele está lá fazendo isso aí, enfim, reunir 1.000 pessoas não deve ser nem difícil, porque chama os funcionários da prefeitura, chama a família, dá. Não, e outra, tem 1.000 eleitores lá que dá para reunir também, né? Vão sobrar esses 1.000, vão votar até em 2002, tá votando lá. É isso aí. E o Mão Santa, né? O Bolsonaro fica aí fazendo discurso contra a corrupção. A gente publicou uma matéria agora há pouco. O William fez essa matéria do Bolsonaro abraçado com o Mão Santa aí, que é um político que foi caçado por corrupção, tem políticos, tem parentes, funcionários lá contratados por ele com envolvimento no tráfico. Então, assim, não é brincadeira, não, esse Mão Santa. Quer dizer, parece muito com o envolvimento de uma certa turma de amigos do Bolsonaro no Rio de Janeiro, né? Tem tudo a ver. Por que eles são amigos, né? Paulo Pimenta, inclusive, fez um comentário no Twitter nesse sentido, né? Essas famílias aí tem muito o que conversar, né? Agora, falando sobre a situação na Argentina, né? O Alex estava falando aqui sobre a fala que o Bolsonaro fez contra a chapa da Cristina Kirchner com o Alberto Fernandes, que venceu as prévias lá na Argentina com bastante folga até contra o Macri, mostrando aí toda a tragédia da política neoliberal na Argentina. E aí o Bolsonaro hoje foi lá e chamou os opositores ao Macri de bandidos. E olha que curioso, né? A Argentina está numa situação econômica muito difícil, numa crise muito intensa, e aí o que o Bolsonaro disse? E claro, tá assim por conta das políticas do Macri, né? De ajuste, de aperto nas contas, né? Vamos cortar, e nada de políticas sociais. E aí o que o Bolsonaro fala? É porque esses políticos bandidos estão tomando o país de volta. Como, né? Quem é o presidente da República na Argentina? É o Maurício Macri, então não tem isso. E aí o Macri vai lá e aplica medidas como congelamento de preços e reajuste do salário mínimo, né? Paulo, isso faz algum sentido agora depois que o Macri se viu numa situação difícil depois das prévias? Desespero do Macri? O único sentido que tem aí é um sentido claramente eleitoral e que depois de um governo, que é aquele governo que ficou congelando os salários, dolarizou o preço das tarifas, quer dizer, você paga o gás, que na Argentina é um bem essencial, porque não é só para a cozinha, é o aquecimento, para um país que tem, em várias regiões, tem um inverno muito rigoroso, muito difícil, que tem que ser enfrentado ali e tal, dolarizou, ou seja, sobe o dólar, sobe o preço da tua conta. As famílias têm que se cotizar para pagar despesa, fazer economia de tudo isso. Assim, famílias de classe média, aquelas famílias assim, que tem aquela história argentina completamente sendo arruinadas, maltratadas e humilhadas. Quer dizer, então, uma medida desse tipo é uma medida evidente de desespero, uma tentativa eleitoral, mas que não tem nada a ver, ela não tem a credibilidade, porque não tem relação com a história do Macri, com os 3 anos e meio de governo Macri. Claramente, o eleitor argentino, que é um eleitor bastante politizado, ele sabe reconhecer uma simples demagogia, né? Que não é um plano que veio. Essa é uma demagogia de última hora de quem tomou uma lavada, ficou 15 pontos atrás da chapa do Fernandes e da Cristina, e num plebiscito, uma eleição que foi um plebiscito econômico. Foi o projeto a proposta da Cristina Kirchner e do Alberto Fernandes e a proposta do Macri. Tanto foi um plebiscito econômico que no principal estado, a principal área eleitoral da Argentina, que é a província de Buenos Aires, não confundir com a cidade, na província de Buenos Aires, o Alex Kicillof, ministro da Economia da Cristina e totalmente identificado com a política econômica da Cristina, teve uma vitória espetacular sobre a candidata do Macri. Ou seja, ficou muito claro que então esse era o debate. Uma coisa que eu acho que a gente tem que ver aí, ou seja, essa coisa, na minha opinião, não vai resolver, pode dar um certo fôlego
para a campanha do Macri, mas eu acho que não vai mudar o placar, porque tem uma consistência histórica, são 12 anos da Cristina como vice-presidente, como presidente, agora novamente como vice-presidente na chapa do Alberto Fernandes, então eu não acredito que mude, não. Agora, tem um elemento que eu acho que esse resultado de domingo, de Buenos Aires, acendeu uma luz, um alerta. Tem uma consultoria internacional chamada Eurasia Group, que ela fez hoje uma análise muito interessante do que aconteceu na eleição argentina, mostrando que essa derrota do Macri nas primárias e que provavelmente será seguida por uma derrota na eleição propriamente dita, mostra que a América do Sul, ao contrário do que todos imaginavam, que era um continente estável, a caminho de alianças preferenciais com os Estados Unidos, adotando, assim, livrando-se daqueles movimentos de governos de esquerda para adotar suas grandes economias, toda uma política econômica neoliberal, de Estado mínimo, mostra a absoluta instabilidade. Ou seja, bastou virar a Argentina, bastou criar a possibilidade da Argentina mudar de postura, mudar de política econômica, mudar de visão, estabelecer outras alianças internacionais e estabelecer uma outra política econômica para que aquilo que os grandes centros do capitalismo pensavam como uma área consolidada, uma área em que tudo estava dominado, se mostrar, na verdade, como uma área rebelde e que eles não têm tanto controle quanto se imaginava. Segundo essa avaliação, é interessante o seguinte: o conjunto dos países, eles incluem inclusive o Brasil, o conjunto dos países da América do Sul, dos principais países da América Latina, vive um quadro de instabilidade, de insegurança, você não sabe para onde eles vão, com governos que não têm maioria da população. Nessa avaliação, o único governo que tem a maioria da população é o governo do México, do López Obrador, que é um presidente progressista, um presidente de esquerda, centro-esquerda, como a gente quiser, de esquerda, assim, mas não é o presidente que interessava aos americanos, não é o presidente que interessava aos Estados Unidos, ao Donald Trump, tudo isso. Ou seja, há um ambiente de mudança. Essa mudança na Argentina sinaliza para uma mudança no continente. E é por isso que o presidente Cocô, ele está nervoso, porque aquele ambiente que ele parecia que ele podia cantar de galo, ele vinha aqui e falava, porque no Macri ele podia falar grosso, agora com a Cristina ele não vai poder falar grosso, com a Cristina ninguém vai prestar atenção. Quando ele chegar em Buenos Aires para vender a América do Sul, vai falar: mas que isso, meu amigo? Você não consegue fazer nada nem com o teu vizinho? Essa é a questão. Para ele é uma derrota tremenda, porque aquilo que ele queria posar do subimperialista da América do Sul está indo embora. Está indo embora. O principal vizinho, o segundo maior país, o país mais influente da América Espanhola, está indo para o outro lado. O Brasil nunca teve problemas da Argentina como está se prevendo que vai haver agora, né? Nem naquela ocasião, lembra hoje o nosso colega Hélio Gaspari, na Folha, quando o general Galtieri tomou aquela decisão de invadir as Ilhas Malvinas, né, no tempo do Ernesto Geisel, né, e o Geisel, né, aquele general e tal, viu ali, disse: não, vamos lá para a guerra com a Argentina, e veio o chanceler brasileiro, o Saraiva Guerreiro, se não me engano, ou Azevedo da Silveira, um dos dois, mas enfim, coube ao chanceler apaziguar, pedir para o Geisel paciência, pedir para repensar. O Brasil não apoiou a guerra da Argentina, deixou a Argentina perder sozinho a guerra. Eu vou falar depois, não foi bem assim, mas eu vou falar depois. Pode acabar aí. O que não foi bem assim? Porque quando ficou claro que a Inglaterra estava intervindo e mandando navios para cá, a Marinha Argentina, a aviação argentina precisava de pontos de abastecimento importantíssimo. E o Brasil permitiu que o território brasileiro fosse usado a isso. Isso foi uma coisa assim, muito importante, e foi uma manifestação que o Geisel queria era apoiar militarmente a Argentina na Guerra das Malvinas. Isso não seria feito. Isso não seria feito. O que eu quero dizer é o seguinte: o alinhamento não foi completo.
Isso é importante as pessoas terem noção. Mesmo na Guerra das Malvinas, o governo brasileiro sabia que a Argentina seria derrotada por uma questão militar. Ele sempre deu razão à reivindicação das Ilhas Malvinas. Mas ele sabia que a Argentina não teria chance, sabia que aquele regime não era capaz. Tinha essa variação política. Mas quando os argentinos pediram para usar o Brasil como ponto de abastecimento, o Brasil cedeu. Isso foi importante, isso foi mantido escondido para evitar retaliações futuras. O que eu quero dizer é que sempre houve uma pessoa na diplomacia brasileira que segurou as pontas, que pediu para baixar a bola e que manteve o Brasil neutro na cena internacional. E toda o direcionamento e toda a política do Bolsonaro é justamente na contramão disso. Ele é belicoso, ele é agressivo, ele é hostil, e isso contraria completamente o que diz a Constituição a respeito do papel do presidente da República, que tem que não só proporcionar a paz interna, como também manter boas relações do Brasil com os demais países. Especialmente com os países do continente. A gente tem uma Constituição em que prega a paz como solução dos conflitos e pega a harmonia entre os povos e prega uma ação, o respeito aos países da região. É uma Constituição que é também latino-americanista. E o Bolsonaro, ele está rompendo com isso quando ele fica se submetendo aos Estados Unidos. Quando, em nome da submissão aos Estados Unidos, ele fica hostilizando um governo argentino. Isso aqui não pode ser feito. Isso aqui não pode ser feito. Porque nós, assim, basta ler a Constituição, está lá assim, nós respeitamos a comunidade internacional, né? e a América Latina, nós somos a favor da integração da América Latina. Isso é como um princípio constitucional. Portanto, você não pode hostilizar como o Bolsonaro está fazendo. E como é que fica a relação de dois governos, né? Se um presidente chamou um possível presidente da República de outro país de bandido, como é que fica se esse político é eleito presidente da República? Como é que vai ficar essa relação entre Brasil e Argentina com Alberto Fernandes presidente? E se o Bolsonaro tiver que ter um encontro, nunca vai ter, né? Vai passar o resto do mandato sem se encontrar, sem falar com Alberto Fernandes. E quando se encontrar, vai ser uma coisa fingida, falsa? Como é que vai ser isso, né? Então, esse discurso do Bolsonaro hoje foi completamente eleitoreiro e prejudica qualquer relacionamento futuro entre os dois países. Então, complica muito, demais. Deixa eu ler aqui uns comentários. A Marcela Zampronha diz aqui: a oposição ficou muito clara na votação da MP ontem. Somos apenas 76 contra o resto. Estão todos juntos. Doce Crítica diz: Gi, bem-vinda, você foi substituída com mérito. Viva as mulheres do 247. Daiane, sensacional. Gisele, maravilhosa. Muito obrigada. Muito bem, gostei dela. Muito obrigada, Doce Crítica, que tem uma foto de gatinho. E eu não sei o nome da pessoa, então, enfim, fica só esse perfil aqui. A Rodinei Flores escreve o seguinte: gente, Lula respira política e ele está preso. Se utiliza da arma que tem, a mão, uma caneta e um papel, para facilitar uma aliança que nós aqui fora não atinamos. Sérgio Bernardes: Monsanto foi caçado por abuso econômico da eleição. Então fica aí, né, quem é que está abraçando o Bolsonaro lá no ato no Piauí. E quem que está? Porque fazer essa homenagem, dar o nome do presidente Bolsonaro a uma escola, é primeiro um ato questionável do ponto de vista da legalidade. E segundo, é uma demonstração de puxa-saquismo. É uma coisa assim que não precisa fazer. Cocô. Cocô é isso. É puxar o saco. Henrique Nunes coloca um ponto importante. Deveria ser proibido isso de aumentar salário às vésperas da eleição. É realmente uma aberração, né? Américo Machado: o bolsonarismo começará a morrer nas eleições de 2020. Eleição de vereadores e prefeitos democratas e socialistas. Até lá, povo na rua. Tem outro aqui dizendo que a Frente Única foi derrotada por Franco Salazar Hitler pelos colabos franceses. Parem de sonhar. Para que postar só tem do Face. É o perfil que postou isso. Alex, o que aconteceu na Vaza Jato hoje? O que tem sobre Dallagnol, novo capítulo? É o seguinte, são mensagens de 2016... E ali o Deltan comunica aos seus colegas procuradores que foi homenageado por um prêmio e tal, vai receber o prêmio, etc. Daí aparece um e-mail de um assessor dizendo assim: ô Deltan, você vai mesmo receber aquele prêmio? Vai tá lá o Jair Bolsonaro.
também, espero que você não vá, né? Diz o assessor. Aí o Deltan manda esperar e tal, e o assessor insiste, não, por favor, não vá, não mistura Lava Jato com Bolsonaro e tal, né? E aí, logo em seguida, o Deltan atende ao apelo, diz, não vou não e tal, e comunica aos outros que não vai lá para não ficar perto dos radicais de direita, como o Bolsonaro. Então, com todas as ilegalidades, né, com tudo que ele tem feito de errado, essa foi uma decisão, embora pressionado, mas foi correta. O Deltan deu uma bola dentro, não foi, mandou representante e tal, mas não foi ele, ao lado do Bolsonaro. Ou seja, o que mostra isso? Que em 2016, o Bolsonaro era deputado, era considerado radical de direita, os procuradores da Lava Jato não queriam se misturar com ele, e isso aí, evidentemente, vai provocar um novo curto-circuito entre o Bolsonaro e o Moro, porque o Moro está ali, faz parte da Lava Jato. Se a Lava Jato tinha essa visão sobre o Bolsonaro, que é um cara radical de direita, isso, claro, que vai repercutir nessas relações entre o Moro e o Bolsonaro, que já são péssimas, né? E aí esses comentários de que o Moro está caminhando para o governo Dória, né? Saindo do governo Bolsonaro para o governo Dória, da extrema-direita para a direita. Mas é isso aí, quer dizer, o Deltan chamou o Bolsonaro de extrema-direita, já soubemos que há poucos dias, quando ele criticou aquela medida do Dias Toffoli, que mandou para a investigação sobre o filho do Bolsonaro, o Deltan já foi agredido pela rede bolsonarista, né? Foi chamado de, como é que é? Esquerda tipo PSOL, algo assim, né? Então, o que se antevê é que o Deltan vai sofrer novos ataques, né, desse jeito e tal, está virando comunista, esquerdista e etc. O que não muda nada, é claro, isso que eu estou dizendo do Deltan, não muda nada sobre todas as irregularidades que ele cometeu. Não estou absolvendo o Deltan, não estou dizendo que ele é bonzinho, tá? Só estou dizendo que ele ao menos tomou uma decisão correta. Isso não absolve o Deltan de nada, tem que ser punido, vai ser punido, agiu completamente de forma incorreta com o procurador da República, mas nesse episódio eu achei que ele tomou a decisão certa. Até porque se você tivesse essa missão de tentar inocentar ele aqui, ia ser bem difícil, né? Depois de tudo que saiu aí, desses capítulos contra o Deltan, mostrando todas essas mensagens privadas do Deltan, uma coisa que é indefensável. Paulo, o que você acha dessa atitude do Deltan sobre o evento? Eu acho o seguinte, quem tomou a atitude correta foi o senhor Glenn Greenwald, que teve acesso a esses diálogos, está publicando e fazendo um tremendo favor à cidadania brasileira. Está ajudando nós a conhecermos o caráter de homens públicos que fazem pose de herói. O Deltan, quando ele decidiu não ir a uma festa onde o Bolsonaro ia ser uma das estrelas e a extrema-direita estava lá, não é porque ele não é de extrema-direita. Porque ele fez todo o acordo com a extrema-direita. Assim como o Moro chegou ao ponto de virar ministro da Justiça do Bolsonaro, não é porque ele é um cara de direita, porque ele é um cara de extrema-direita, sim. Não vamos ter, não há nesse governo, assim, tem dois pilares nesse governo, o Paulo Guedes e o Sérgio Moro. A gente acha que o Sérgio Moro é o que? É mais moderado? Alguém acha que o sujeito que colocou o Lula na cadeia, que fez essa transformação brutal da justiça, transformou a justiça num aparelho político, era o cérebro de uma operação que ele não podia ser, porque um juiz tem que ser imparcial e ele tinha desde o início um ponto de vista político e se atribuiu uma missão política de destruir a Petrobras, destruir as empresas brasileiras e destruir e prender o principal líder político brasileiro. Ele não é uma pessoa de extrema-direita, eu acho que é. E eu acho que o Bolsonaro, eu acho que o Dallagnol é sim o seu auxiliar e também uma pessoa de extrema-direita. Só que, além de tudo, o Dallagnol não quer assumir o que ele pensa. Então ele viu que era ruim aparecer numa festa que tinha o Bolsonaro e outros luminares da extrema-direita. Não era só o Bolsonaro, não, outros luminares. Então ele ficou ali querendo ir, até que alguém
teve assim, não, é melhor não ir. Ele resolveu não ir. É a mesma atitude que ele tem até hoje, dizendo que ele não reconhece os diálogos. Ele também não reconhece os diálogos. Assim como ele não foi para uma festa na qual ele era convidado e ele pretendia ir para manter as aparências, agora ele tenta manter as aparências da mesma maneira. Não, eu não sei se isso é verdade, eu não me lembro, eu não reconheço isso aqui. E o bom desse diálogo, mais uma vez, é que é o seguinte, os personagens foram ouvidos pelo UOL. Foi o UOL que publicou esses diálogos. E o UOL foi atrás do Holliday, né, Fernando Holliday, o vereador da extrema-direita de São Paulo, com quem o Dallagnol queria estar junto. Foi ao lado de outros personagens do mesmo calibre, de ONGs e entidades do mesmo calibre, do mesmo alinhamento, que não tem nada a ver com direita, não tem nada a ver com DEM. Direita no Brasil é o DEM. Né? Vamos entender, é o DEM, é o antigo PFL, não é isso aí, isso é extrema-direita, sim. A Lava Jato é um movimento de extrema-direita, não é outra coisa. Ele mobiliza a extrema-direita, por isso que ele tem bonecos, por isso que ele rompe a Constituição, por isso que ele não respeita a presunção da inocência, ele quebra as garantias democráticas. Isso é típico da extrema-direita. Então, o Bolsonaro, o Dallagnol é isso. Agora, ele tem pessoas que falam, não vai, sabe? Como muitas pessoas podem não ir, para não se prejudicar, para esconder a sua personalidade, que foi o que ele fez. As pessoas que estavam lá falaram, puxa, o Dallagnol não veio, puxa, será que ele discorda disso? Não, ele não quis aparecer na foto. É isso. Bom, precisa então contar isso a essas redes de extrema-direita que estão atacando o Deltan. Se essas redes de extrema-direita o reconhecem como esquerdista, alguma coisa está errada, né? Precisa avisar essas redes bolsonaristas que o Deltan também é de extrema-direita. Parece que eles não estão entendendo assim. Vamos falar. Então, pelo menos, a imagem que passa é que o Deltan é, sim, um cara de direita, mas não de extrema-direita. E o que está acontecendo agora no governo é que todos que não são de extrema-direita estão sendo fritados, exonerados, excluídos, humilhados, xingados. Olha, esse governo adora a teoria de que o nazismo é de esquerda. Não impressiona nada o que eles falam do Dallagnol. Não impressiona nada. Vamos saber o que importam as palavras para o governo do cocô. Nada. Elas fedem. Esse é um governo cuja principal coisa é cocô. O símbolo é o cocô. Ele usa aquilo que lhe convém. Para a turma dele, quando convém dizer que uma pessoa é de esquerda, ele diz... Nazismo é de esquerda. Ele diz, a esquerda, ele diz, não tem nada a ver assim. O Dallagnol, ele está se desmoralizando e é por isso que as próprias pessoas estão querendo se livrar por um oportunismo muito malandro. Não tem solidariedade aí. O Dallagnol está sendo atirado aos leões. Por quê? Porque já está difícil de defender. O cara, ele se expôs demais. O cara queria muita grana, ficou preocupado em ganhar dinheiro. Não dá para defender esse cara. Ele fez demais. Não é porque ele não é de extrema direita, é porque ele virou um cara que, bem, além de tudo, tá na lama, e ele falou, tá lá, e ele não consegue provar que ele não falou. Os próprios interlocutores estão assumindo que é verdade. Quem você vai defender esse cara por quê? Em nome de qual solidariedade? Você já tem um governo assim que tá ali, e você vai ficar defendendo esse cara? Peraí, por quê? Porque ele é de direita e você é de extrema-direita? Não é por razões ideológicas. Me desculpe, achar que é por isso, não está entendendo. É, na verdade, interesse. Tem interesse hoje, o Dallagnol está sendo queimado porque ele aprontou e está lá, e ele não tem importância que tem o Moro. Pronto. De todos os caras da Lava Jato, o Dallagnol é assim, todas as consultorias que medem o impacto, a força da internet, quem está queimado? É o Dallagnol. Então deixa ele morrer. E o Moro Alguém vai se atirar para ele? O Moro não tem acontecido nada com ele, né? Agora, já o Dallagnol, não que tenha acontecido alguma coisa, mas se tem chance de acontecer alguma coisa com alguém, vai ser muito mais o Já vai voltar no Conselho do Ministério Público, né? Já está ali um problema. A Dodge deu mais um ano de vida para a Lava Jato, mas disse que ela tem que cumprir a lei. É recado para quem esse?
Tem uma notícia aqui publicada na CBN, um comentário do Kennedy Alencar, que diz: Moro pediu para Bolsonaro indicar Deltan para a PGR, mas a resposta foi negativa. Kennedy Alencar traz a informação exclusiva de que o ministro Sérgio Moro pediu para o presidente indicar o nome do procurador da Lava Jato para ocupar o cargo de Procurador-Geral da República. O pedido, no entanto, foi negado por Jair Bolsonaro. Kennedy conta ainda que a atual Procuradora-Geral, Raquel Dodge, perdeu força após ter pedido providências em relação a Eduardo Bolsonaro. Essa coisa da indicação é mais uma amostra, aí tem que ver quando que foi feita essa indicação, mas é mais uma amostra de que do serviço prestado pelo Deltan de quanto o Moro precisa preservar os trabalhos feitos para ajudar o Lula a ser preso, né? Não que o Deltan não confirme, não acreditasse em nada disso, né, no trabalho dele, mas o Moro coordenou tudo isso, né? Peraí, deixa eu ler os comentários aqui, que eu separei. Ana Maria Macedo diz: Eduardo Bolsonaro disse que diplomacia sem armas é música sem instrumentos, né? Fala do talvez possível futuro embaixador aí do Brasil nos Estados Unidos. Maria Campos também mandou um superchat, diz: peço novamente, coloquem moderadores no chat. Não precisamos desse aborrecimento, além do que o distrai e o conteúdo das lives fica prejudicado. Outros canais têm. Bem-vinda de volta, Gisele. Maria Campos, vamos fazer isso. Mas não fiquem nervosos com os usuários aqui que ficam pagando de que estão prestando atenção na live aqui, mas eles só vêm fazer confusão e xingar, né? Mas sim, a gente precisa ter mais um cuidado com o chat para tornar um ambiente mais amigável. José Cabral diz: a Guerra das Malvinas aconteceu durante o governo de Figueiredo. Elizabeth Campanholo: Daiane te substituiu à altura, mas estava morrendo de saudade de você, Gisele. Obrigada, Elizabeth. Regina Aquino: artigo 4º, parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Francisco Alencar diz: Damares resolveu fechar o Memorial Memorial da Anistia de Belo Horizonte, desgoverno desconstruindo a história. Luiz Antônio Valentim opina que Deltan, oportunista, naquele momento não achou conveniente. E a Dora Rosa Cruz diz: confirmado, o babado é sério entre o Bozo e o Moro. Traição do Moro, que está correndo oportunisticamente para o colo do Dória. E aí, bolsominions, vão ficar com quem? A Lúcia Coelho está criticando o debate aqui, dizendo: desapontada com o jornalismo raso e superficial do 247. Crítica ao Boa Noite de hoje, talvez, ou mais geral sobre o 247. Depois pode mandar um e-mail aí dizendo o que você ficou tão chateada, Lúcia. Mas a gente lê as críticas também. Deixa eu encerrar o Boa Noite uns minutinhos antes, porque o Miguel Nicolelli está aqui no estúdio da TV 247. Vai começar o programa com o William De Luca. Vamos falar aí sobre a destruição na ciência, na educação e a reação também de estudantes em defesa da educação. Obrigada, Alex. Obrigada, Paulo. Obrigada a todo mundo que assistiu aqui. Obrigada pela audiência, pelos comentários de boas-vindas. Amanhã a gente está de volta. Valeu, gente. Fiquem aí no programa. E o William vai entrevistar o Glenn Greenwald amanhã à noite no programa dele. Então, hoje tem o Nicoleles, amanhã o Glenn. Vamos falar de Vaza Jato. Beleza? Tchau, tchau. Boa noite. Olá, meu nome é Ivanil Barbosa, eu sou presidente do Sindicato da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. E como pessoa muito envolvida na ciência e na tecnologia, em todas as questões que a envolvem, é com muita alegria que eu venho expressar meu apoio à TV 247 por ser essa janela democrática que traz informação útil à sociedade, informação muito importante nessa época em que precisamos lutar grandemente pela ciência, pela tecnologia, pela educação e por todas as questões que constroem a soberania nacional. Parabéns, TV 247.